Diferente dos anos anteriores, a comunidade católica de Itiquira celebrou o feriado religioso Corpus Christi de uma maneira diferente por conta da pandemia. Aqui no templo, somente os fiéis que ajudaram na liturgia. A celebração foi transmitida pela internet. A celebração de Corpus Christi é uma celebração histórica, já desde muito tempo, desde a Idade Média, que se celebra esta fé do povo católico na presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento da comunhão, ou seja, do corpo e do sangue de Jesus que nós partilhamos cada missa que celebramos. Então vem nessa história, os povos nas diversas culturas foram prestando a sua homenagem a Jesus Eucarístico de diversas maneiras. A mais tradicional que nós temos é a confecção de tapetes, né, nas cidades, por onde passa então o Santíssimo Sacramento com uma procissão. A ideia é a manifestação pública da nossa fé na presença de Jesus. Então, saímos das portas da igreja e manifestamos essa nossa fé na presença de Jesus. Então, as pessoas acorrem, as pessoas preparam tudo da melhor maneira possível. Por quê? Porque cremos que é o Senhor Jesus que passa, né, sobre os tapetes que são confeccionados, né? Assim como ele veio e foi acolhido, né, pelo seu povo no seu tempo, ele continua essa presença junto do seu povo nos nossos dias. Então, a tradição é essa, a tradição de se celebrar uma missa e de fazer uma procissão pública com a Eucaristia, com o sacramento da Eucaristia. Neste ano, nós tivemos que nos adaptar, né, diante do cenário nosso de pandemia. Então, claro, não pudemos fazer a procissão pública e mantivemos uma missa privada, uma missa restrita, sem a participação dos fiéis. E no final desta missa nós fizemos a exposição, então, do Santíssimo Sacramento na porta da igreja. Dessa maneira nós também pensamos que publicamos, né, a nossa fé. Então, colocamos o Santíssimo Sacramento na porta da igreja e fizemos um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. E algumas pessoas, na sua liberdade, puderam passar com os carros, né, dentro dos carros, puderam passar diante do Santíssimo, fazer a sua prece e receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Então, dessa forma é que nós adaptamos, né, nesse ano essa nossa celebração de Corpus Christi. Eu acredito que a essência desse dia continua e vale, é sempre a mesma, não? É esta manifestação nossa, né, do povo católico na fé de que Jesus caminha conosco de diversas maneiras, mas que caminha de maneira especial, preeminente, neste sacramento, no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. E de que forma esta fé pode nos ajudar, sobretudo hoje? A fé na Eucaristia, ela sustenta a vida do cristão. Por quê? Porque a Eucaristia é alimento. Nós comungamos, ou seja, nós ingerimos essa presença. Sendo alimento, ela nutre, especialmente nutre aqueles que estão, talvez, um pouco mais desanimados, desencorajados, aqueles que estão passando por aflições. A fé na Eucaristia, nessa presença de Jesus, ela pode sim sustentar, né, a nossa caminhada, especialmente nesses tempos. Porque se a gente contempla, né, a ação de Jesus, né, nos evangelhos, nós vamos perceber que ele sempre caminhava em meio àqueles que mais tinham necessidade da graça, de uma presença, de uma palavra amiga, de um conforto da parte de Deus, de superar talvez situações de tribulações, de opressão, enfim. Jesus passando, ele ia restituindo então essa dignidade das pessoas, ia restabelecendo a coragem, a fé, enfim. E é assim, né, no nosso tempo. Nós pensamos, não, que essa nossa ação é também uma resposta, não, ao chamado de Deus, de incutir fé, incutir coragem, ânimo. É assim que nós vamos superar também essa dificuldade atual. E quem não pôde comungar aqui hoje, de que forma pode fazer isso em casa? A comunhão, ela pode ser feita de diversas maneiras, porque a Eucaristia, ela não é simplesmente receber, né, durante a missa
o corpo e o sangue de Cristo. A Eucaristia tem os seus efeitos, ela se alarga, ela se espalha, justamente nos momentos em que eu testemunho que sou uma pessoa eucarística. Então, é a força da Eucaristia que me leva a testemunhar a fé. Então, como que eu comungo? Cada vez que eu estabeleço uma relação com Deus, seja no momento íntimo de oração, seja no momento íntimo de leitura da Palavra de Deus, ou mais, cada vez que eu pratico o amor, a caridade, a justiça, enfim, os valores que o próprio Cristo nos passou, cada vez que eu faço isso com consciência de que o faço porque sou cristão, porque sou um discípula de Jesus, eu estou estabelecendo comunhão. O nome do sacramento é esse, sacramento da comunhão. Então, cada vez que eu pratico a minha fé de uma maneira consciente, de uma maneira livre e mais, de uma maneira alegre, assim também eu estabeleço a comunhão com Cristo. Então, a Eucaristia ela vai sendo manifestada através dos seus efeitos. Mesmo que nós, por este período de tempo, estejamos impedidos de receber o sacramento da comunhão durante a missa, nós não estamos impedidos à comunhão com Cristo nas diversas maneiras e situações que Ele mesmo coloca para nós a cada dia. Então é assim que a gente vai mantendo a comunhão nesse tempo.